trechinho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, final do capítulo 12, que prepara o grande marco do Evangelho de Mateus, as parábolas do reino. Esse finalzinho do Evangelho acontece uma cena corriqueira, normal. E Jesus, pela liberdade que tem com a mãe e por conhecê-la, bem como aos seus irmãos. Jesus tinha irmãos? Houve dúvida aí. Não tinha? Então para que aqui fala que ele tinha irmão? A Bíblia está errada. Tinha irmão? Sim ou não? Maria teve mais filhos? Uai. Então você não é um filho da mãe? Eu sou filho da mãe. Jesus teve irmãos. O que ele não teve, eu não perguntei também. Jesus teve irmão por parte de pai e mãe? Pronto. Aliás, isso é bom para os nossos irmãos evangélicos. A Bíblia fala algumas vezes nos irmãos e nas irmãs de Jesus, igual eles também chamam os outros lá na igreja deles de irmão. Agora, em nenhum lugar na Bíblia tem filhos de Maria. Maria teve um filho, e por causa dele nós também somos filhos dela. Pois muito bem, Jesus aproveita uma situação corriqueira. Que situação foi essa? Ele estava pregando uma grande multidão, sua mãe, Maria, seus irmãos, seus primos. Entre os irmãos estava tia de Jesus, tio de Jesus, primos de Jesus. Inclusive em outras passagens cita o nome de alguns deles. O termo irmão na Bíblia é muito amplo. Quando Abraão fala para Ló se separarem, Abraão inclusive lembra bem claro que o Ló era filho do irmão de Abraão, portanto era sobrinho de Abraão. E Abraão diz para Ló: nós não podemos brigar porque nós somos irmãos, mesmo sendo tio. Jesus aproveita então uma situação corriqueira. Ele estava naquela região. Nossa Senhora vai com os seus parentes, certo, reunir em grupo, e foram lá para ouvir Jesus. Alguém que vocês notaram antes, que eu acho que uma pessoa passou mal, teve pelo menos umas 812 pessoas dando sinal. Era só um passando mal, não é? Sempre tem aquele que acha que o outro não está vendo e quer ser o primeiro para mostrar e para falar. Sempre tem. O Evangelho diz: sempre tereis entre vós. Pois ali teve um que veio achar que estava prestando um grande favor para Jesus. Olha, a senhora, sua mãe, os parentes estão todos aí fora. Eles estão querendo falar com o senhor, porque senão para que eles vieram? Mas Jesus sabia muito bem que a mãe não foi lá para falar com ele. Maria era mulher do silêncio. Maria foi lá para, ao final do Evangelho, ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus está ampliando o seu conceito de família e levando-nos a compreender a missão e o papel de Maria. Quer elogio maior que Jesus fez para sua mãe do que esse elogio? Vocês acham que quando Nossa Senhora ouviu Jesus falando isso, ela ficou triste? Meu Deus, minha mãe e meus irmãos. Jesus compara com a mãe dele quem? Quem ouve a palavra de Deus
e a põe em prática, porque é isso que o Evangelho diz de Nossa Senhora. Bem-aventurada és tu porque creste. Maria é bem-aventurada por quê? Porque ela acredita, é a primeira grande bem-aventurança que aparece no Evangelho. A primeira bem-aventurança não está em Mateus capítulo 5, a primeira bem-aventurança está nos capítulos iniciais do Evangelho de São Lucas, 1 e 2. É o começo de todas as bem-aventuranças. Bem-aventurado és tu porque acreditaste. Bem-aventurado és tu porque te lançaste inteirinha em Deus. E é por isso que nós podemos ter a devoção a Nossa Senhora. Hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora do Carmo. Por que celebra no dia de hoje? Porque foi Deus que escolheu esse dia para que Nossa Senhora aparecesse para São Simão Estoque, lá no Monte Carmelo, lá aonde foi a gruta de Elias, na cidade de Haifa, em Israel, e Nossa Senhora lhe deu inclusive a graça que eu estou usando também nessa missa. Ó. Essa é uma estola escapulário, como vocês usam o escapulário, sempre com o Senhor e a Senhora ou na frente ou atrás. Escapulário é isso. O que Nossa Senhora quis ensinar para São Simão Estoque? Que quando nós nos deixamos revestir da graça, quando nós nos deixamos revestir da graça, o jeito de colocar esse escapulário e o jeito de colocar o seu é o mesmo, a não ser que seja uma pessoa malabarista, que aí colocaria do pé para a cabeça, o escapulário se coloca passando por cima da cabeça. É do alto. Todo o seu escapulário, inclusive esse, significa que nós estamos colocando-nos sob a graça de Deus. Essa é a primeira coisa que ele simboliza. Depois significa que eu estou envolvido. O escapulário é uma aliança que envolve o meu pescoço, o meu colo, o meu ombro. Eu estou envolvido, eu estou abraçado pela graça de Deus. Depois do escapulário tem a parte da frente e uma parte de trás. Significa que quando eu deixo me envolver pela graça de Deus, quando eu deixo me abraçar pela graça de Deus, a força de Deus estará sempre à minha frente, abrindo os caminhos da minha vida, mas também atrás, para que eu deixe um rastro de Deus por onde eu passo. Porque, meus irmãos, muitas vezes, a pessoa tem tanta ânsia de encontrar-se com Deus, que não percebe o rastro de desamor que deixa. A gente vê isso num acampamento, quando a pessoa só pensa em si. Nossa Senhora, ao colocar o escapulário em São Simão e orientá-lo para que muitas pessoas pudessem ter e assegurar, porque Nossa Senhora assegurou que aqueles que usassem o escapulário e procurassem ter uma vida correta, que esses teriam sempre a sua materna intercessão, a sua maternal proteção. Para aqueles e aquelas que procuram de fato esse envolvimento da graça, primeiro, deixar a graça de Deus colocar-se em minha vida. Por exemplo, se você tem um escapulário e vem pedir para o Padre Léo para impor em você, eu não posso. A igreja leva a sério o escapulário. Muitos padres podem abençoar o escapulário, pode. Posso abençoar o escapulário igual eu abençoo um crucifixo, isso sim. Mas a imposição do escapulário, com a oração própria, é uma graça que Deus quis dar, porque eu não sei, é graça de Deus, pelo caminho, pela mão de Nossa Senhora, para os carmelitas.
para os filhos espirituais de Nossa Senhora do Carmo. Eu fico feliz quando vou à Terra Santa e levo o grupo, e sempre levo um grupo lá em Haifa, lá no Carmelo, aonde tem lá um carmelita, um religioso, um sacerdote, disposto sempre, um por um, ele vai impondo o escapulário. Que maravilha! Então, é um dom especial, é um carinho de Deus. Aliás, quando nós começamos a olhar para a figura de Nossa Senhora, nós vamos descobrindo uma coisa. Quando a pessoa toma posse da graça de Deus, nas 3 dimensões que nós estamos meditando hoje: pensar-lhes as feridas, segunda, curar-lhes, terceiro, para proporcionar-lhes abundância. Abundância é exagero de felicidade e segurança. Basta olhar para os lugares aonde as pessoas têm devoção a Nossa Senhora. Que coisa impressionante. Hoje, por exemplo, hoje fazem 75 anos que a igreja proclamou Maria, Mãe Aparecida, como a nossa padroeira. Hoje a proclamação, 75 anos. Hoje, tanto que vocês depois vão poder ver nos jornais, tanto que o Papa Bento XVI escreveu uma mensagem especial. Tomara a Deus que depois chegue essa mensagem na mão de cada um. Escreveu e entregou. Hoje Dom Damasceno ia fazer a leitura solene desse texto, escrito pelo Papa. Pois, meus irmãos, quando a gente vai em Aparecida, aliás, se o padre da sua comunidade ou alguém de lá falar que não tem milagre, que não existe, convide-o a uma viagem à Aparecida do Norte. Vai lá. Quando a pessoa falar que não acredita em cura, convida a uma viagem à Aparecida do Norte. E lá você pega na mãozinha da anta e vai conduzindo-a até a Sala dos Milagres. Aí eu quero ver, olhar para aquele tanto de cabeça que tem lá, aquelas pernas que tem lá, aquele tanto de retrato, e falar: não, isso aí é condicionamento da cabeça, isso é psicológico. Esse câncer aí que estava comendo a cabeça da pessoa é psicológico, Podia dar um desses no senhor, porque eu queria ver a força psicológica que o senhor tem. Isso chama-se milagre. Os grandes milagres. Agora, uma coisa muito interessante. Quando o milagre é autêntico, quando a cura vem de Deus, e essa é a maior prova de que a assinatura das curas operadas por intercessão de Nossa Senhora são curas divinas, é que leva à transformação interior das pessoas. E é impressionante. É impressionante o número de pessoas se confessando. Agora, mês passado, nós fizemos o retiro de Betânia em Aparecida, em Lorena, e fomos um dia em peregrinação a Aparecida. Para a gente se confessar, nós queríamos todos de Betânia se confessar. Isso era um dia de semana, uma quarta-feira. Teve filas, e tinha lá, 4, 5 sacerdotes atendendo. Essa é uma marca do milagre. Mesma coisa, os santuários marianos espalhados pelo mundo, aonde o milagre da transformação interior, por exemplo, o santuário de Fátima. Meu Deus, eu queria, e nós aqui no Brasil já assistimos, porque a Canção Nova já teve a graça de transmitir algumas vezes para nós. Eu queria que alguém falasse da frieza do povo europeu, falar que o povo europeu é um povo sem vibração, sem alegria, mas que filmasse as festas de Nossa Senhora de Fátima. Todo mês, dia 12 para o dia 13, eu queria que filmasse, como vocês já assistiram. Eu já tive a graça de participar várias vezes lá. Aonde está a frieza do povo europeu?
Vocês vejam a delicadeza do arcebispo de Cracóvia agora, que era o secretário do Papa, quando ele distribuiu as coisas do Papa. O Papa, graças a Deus, não tinha quase nada de herança. Aliás, o testamento dele dizia, não tem nada. Mas entre as coisas que o Papa tinha um lencinho branco. O lenço que estava no corpo do Papa quando ele morreu. E esse arcebispo guardou esse lenço e mandou esse lenço para Fátima. Por quê? Porque sabia do amor que o Papa tinha, e agora tem em plenitude, pelas manifestações de Deus no santuário de Fátima. E um dos símbolos é o lencinho. Gente, é a cena mais emocionante que eu já vi na minha vida. É quando está se recolhendo a imagem de Fátima, no final da procissão do dia 13, e quando vai entrar a imagem, e que o povo começa a chacoalhar aquele lencinho branco. Que coisa impressionante. Você vê ali homens, mulheres, adultos, gente com roupa europeia, de terno e gravata, gente aparentemente dura. Mas quando ele começa a chacoalhar aquele lencinho para Nossa Senhora, ele tem certeza que Nossa Senhora está vendo. E de fato está vendo. Quantas vidas transformadas no santuário de Nossa Senhora de Fátima. Olha então o que Deus faz para o mundo, também na Europa. Engraçado. Essa Europa que tanta gente fala, essa Europa fria, por exemplo, na França. A França é um país que orgulha-se da sua frieza, que orgulha-se do seu intelecto, que orgulha-se da sua inteligência. Mas é nessa mesma França que aparece Nossa Senhora de Lourdes, num chiqueiro, um lixeiro aonde criava-se porcos, portanto um lixeiro, um chiqueiro, de um lugar fedorento, tanto que Bernadette, quando viu Nossa Senhora, e Nossa Senhora mandou ela voltar no dia seguinte, ela voltou, mas levou um vidrinho de água benta no bolso. A hora que Nossa Senhora apareceu, ela meteu água benta na Nossa Senhora, porque ela sabia muito bem que se não é de Deus, o demônio corre. E Nossa Senhora adorou. Nossa Senhora riu de felicidade. E como demonstração de carinho, Nossa Senhora mandou ela cavucar no chão para pegar água. E não tinha água, ela cavucou. Ela começou a cavucar, não tinha água, veio um barrinho, uma lamazinha, uma coisinha de nada assim. E ela continuou cavucando, e ali veio a mina d'água, que tem até hoje a fonte. Gente, lá em Lourdes eu vi, algumas vezes tive a graça de estar lá, e vi o Comitê Médico Internacional. Que coisa de louco. Só milagre, tem 56 registrados. Milagre. Agora, cura prodigiosa são milhares. Hoje, com certeza, aconteceu alguns milagres espetaculares em Lourdes, com absoluta certeza. Porque leva as pessoas para onde? Agora, a marca de Aparecida, a marca do Círio de Nazaré, por exemplo, em Belém, a marca de Medjugorje, a marca de Fátima, a marca de Lourdes, a marca da Medalha Milagrosa, a marca da Nossa Senhora da Salete, de todas essas, de Guadalupe, maravilhosa no México, Luján, na Argentina, os santuários de Maria têm essas marcas. Confissão profunda. São lugares aonde as pessoas renunciam ao pecado. E aqui também eu queria trazer o coração de muitos e muitas que não aceitam a cura e a libertação como um ministério da Igreja Católica. Ora,
Se a Igreja Católica não acreditasse em libertação, a Igreja Católica parava com o sacramento da reconciliação. Mas a Igreja acredita e continua. Por isso, em todos esses santuários, filas de gente para ser atendido em confissões. Por isso que em todos os grandes eventos que a Igreja Católica promove, há uma preocupação permanente com o atendimento das confissões. No Ano Santo, eu fiquei 2 dias atendendo confissões na Basílica de São Pedro. Nós éramos uns 80, 90 sacerdotes, a cada hora atendendo. Eu teve um dos dias que eu fiquei o dia inteiro. Aquele dia eu tive uma experiência muito interessante, porque tinha uma plaquinha na frente do meu nome, eu estava sentado aqui assim, dentro da Basílica de São Pedro. Então tinha uma plaquinha dizendo as línguas que cada padre atendia. Então a minha placa estava lá: português, espanhol, italiano, francês. Essas 4 línguas podiam vir que nós sapecávamos a absolvição para aquele. Aí, quando foi no segundo dia, tinha tanta gente lá como aqui. E eu acho que chutaram a placa. De repente, veio um homem. Até hoje eu não sei a língua que aquele homem falava. E eu disse: não faça mais isso, meu filho. Você está conversando, não sabe o que é. Ele falava e eu comecei a rezar em línguas. Dei absolvição, o homem chorou. De nada. Vai com Deus. Eu não sabia. Deus é maior do que a minha inteligência. Olha, aquele dia em Roma eu atendi confissão de umas 50 línguas diferentes. A gente imagina, não é? Valer o quê? O amor de Deus é maior. E com certeza, quanta gente é tocada exatamente aí. A igreja sabe disso, a igreja acredita. A igreja percebe, agora que nós estamos indo para a jornada mundial, com certeza uma das cenas bonitas da jornada, todos os anos tem sido isso, é um campo grande, uma área imensa. No Canadá foi um dos mais bonitos, porque era muita árvore, embaixo de cada árvore daquela tinha um sacerdote atendendo a confissão. E que coisa bonita, porque essa jornada é para jovem. Você vê aqueles jovens bonitos do mundo inteiro procurando o sacramento. Essa é uma marca da devoção a Nossa Senhora. Não venha falar para mim que você é devoto de Nossa Senhora, mas não se confessa. Quem não se confessa, Nossa Senhora não pode ficar feliz. Porque foi Jesus que disse que a mãe, os irmãos e as irmãs dele, são aqueles e aquelas que ouvem a palavra de Deus e põem essa palavra em prática. E a igreja nos testemunha a força da palavra no sacramento da reconciliação. O grande momento de... E eu não tenho dúvida em dizer hoje, já escrevi isso em vários livros. Muitas pessoas hoje, no plano de Deus, deveriam ser curadas. No plano de Deus. Porque nós deixamos bem claro hoje de manhã, a doença não é vontade de Deus. Acontece que, depois que a pessoa rompeu com a graça de Deus, Deus não pode trazê-la de volta como se fosse um anzol de pescaria. Eu acho que vai ficar claro isso para você. A doença não faz parte do projeto de Deus. Mas quando a pessoa se afasta, vira as costas para Deus e, portanto, se aproxima do encardido e das coisas encardidas, do pecado, os vícios, as doenças, os desequilíbrios da natureza, Deus não pode pegar um laço
e jogar e trazer a pessoa de volta. Deus não pode. Deus está aqui, de braços abertos, dizendo para a pessoa voltar. Mas Ele não pode forçar, porque senão não é amor. Perceberam? Então, enquanto a pessoa, por isso que se chama conversão. Converter. Eu estou vindo aqui afastado da graça de Deus, eu vou me convertendo. Eu vou voltando para Deus e vou me aproximando novamente de Deus. Aí eu experimento a cura. Logo, se nesse processo de afastamento eu cometi pecados mortais, pecados graves, o meu pecado me impede de voltar para Deus e de acolher a graça de Deus. É por isso que muitas pessoas doentes não são curadas, embora o plano de Deus era a cura dessa pessoa. Há pessoas que o plano de Deus que não é a cura o plano de Deus. Sim, se é a doença que vai me levar para a vida eterna, que no plano de Deus já era a época de eu ir para o céu. A doença só foi o facilitador desse processo, então não precisa de cura, eu quero ir para o céu logo. Eu já me encontro com Deus. Eu já acompanhei pessoas, por exemplo, doentes no hospital, que pedia para ser curada, e a gente rezava e muita gente foi curada. Também já rezei para muita gente que não foi curada, até hoje não sei porquê. Por isso que a gente não pode dar garantia nenhuma. Nós devemos rezar pelas pessoas. O que Deus vai fazer com a reza que você fizer, isso é problema dele. Se Ele vai aplicar nessa cura, se é na restauração da pessoa, se é na vida plena da pessoa, isso aí não é problema. Mas também já rezamos por pessoas que num determinado momento falou assim: reza para eu ir para o céu. Reza para Deus vir me buscar. Eu já ouvi isso em alguns casos. E você reza com dor no seu coração, e Deus vem buscar essa pessoa. E essa pessoa tem uma morte linda e maravilhosa. Tem uma passagem serena que deixa, ó, o escapulário, rastros de Deus por onde passa. Quem é de Deus, até o seu rastro de morte tem a graça de Deus. A morte que parecia ser algo dolorido. Por quê? Porque a pessoa se converteu. Esse processo interior de mudança precisa passar pela sua decisão, pela sua liberdade, pela sua vontade. É o que a igreja ensina a respeito do sacramento da reconciliação. Então você precisa tomar uma decisão, a decisão de romper com o pecado. E eu digo isso para você, meu irmão, minha irmã, baseado na sua própria consciência. Se você tem consciência de que está em pecado, como é que Deus pode fazer chegar a graça da cura até você? Não tem como. É uma barreira que impede, que não tem como passar essa graça. Deus não pode, mas a graça de Deus não é maior do que o pecado? Sim, infinitamente maior. Mas o amor de Deus o fez infinitamente menor. Tanto que Ele é capaz de se transformar num pedaço de pão, que entra dentro da sua boca, para ser assimilado por você na Eucaristia. Todos os lugares de devoção a Nossa Senhora são lugares de milagre, porque são lugares de confissões profundas. Os dois sacramentos que marcam os milagres de Deus através da intercessão de Nossa Senhora em qualquer desses santuários. Por um lado, o sacramento da reconciliação. Do outro lado, o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, em alguns lugares ainda, evidencia-se na adoração ao Santíssimo Sacramento. Em Lourdes, há uma cena que não sai da minha alma, porque vi não sei quantas vezes já essa mesma cena. Quando chega a tarde, tem o grande passeio, a procissão do Santíssimo.
O santuário é muito grande, são vários santuários num só. Para você ter uma ideia, só o santuário de Lourdes tem 7.000 cadeiras de roda do santuário, que é para transportar os doentes que chegam até lá. E tem voluntários para isso. É tão bonito ver aqueles jovens voluntários. Por exemplo, um grupo de jovens alemão, tem lá 30, 40 jovens, vai lá passar em Lourdes 15 dias, 20 dias, num acampamento, como é que chama esse negócio de jovem lá? Num albergue. Fica num albergue, levanta de manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, pega as cadeiras de rodas e vão para os hotéis. Bonito em Lourdes, assim como tem aqui no Brasil faixa de pedestre, tem faixa de bicicleta, em Lourdes tem uma faixa avermelhada pintada no chão da cidade inteirinha, que é a faixa das cadeiras de rodas, porque aquela cadeira de roda é feita uma cama. Esses jovens, portanto, levantam de madrugada, vão para o santuário, eles já têm um cadastro, aquele hotel tem tantos doentes, aquele hotel tem tanto, aquele hotel, o próprio hotel comunica. E eles vão de manhãzinha, passa lá, pega o doente, põe na cadeira de roda, põe um jaleco, vão levando, é bonito até ver, bonito, passa naquela estrada de cura, estrada de restauração, e o rosto daqueles doentes. Não são todos que vão a Lourdes que saem curados, óbvio, mas todos que vão a Lourdes saem libertos, saem restaurados, o rosto dela brilha. Grandes milagres que nós enxergamos. Foi muito bem, a hora emocionante é quando chega no final da tarde, 4, 5 horas, os alto-falantes começam a anunciar que vai ter a passagem do Santíssimo. Você arrepia, porque o sacerdote vai com aquela procissão levando o Santíssimo, e no microfone vai se repetindo uma frase que para mim pessoalmente tem um peso muito grande, porque foi dita em Betânia: Senhor, aquele que amas está enfermo. E vai dizendo, e você imagina, para aquele doente que está ali naquela cadeira de roda, quando o Santíssimo está passando e ele está olhando, ele não está pondo a mão não, igual alguns fazem, que eu tenho horror quando vejo isso fazer, porque penso que isso aqui é passe espírita, ficar passando a mão no Santíssimo. Não, ele olha para Jesus, na certeza que Jesus está olhando para ele, e quando ele olha para o Santíssimo e escuta o alto-falante dizendo: Senhor, aquele que tu amas é você, sou eu, está enfermo, a pessoa se abre para a graça. A devoção a Maria, portanto, leva ao sacramento da reconciliação, ao sacramento da Eucaristia. E esses sacramentos, sinais eficazes que contêm aquilo que sinalizam. Portanto, não só como uma imagem que lembra Jesus, mas de fato o próprio Senhor. É a presença real de Jesus passando no meio do seu povo, leva as pessoas ao acolhimento dessa graça, ao acolhimento da misericórdia, e como nós precisamos hoje. Portanto, meus irmãos, ao celebrarmos hoje a festa de Nossa Senhora do Carmo, nós precisamos pedir algumas graças especiais a Deus. A graça de sermos irmãos e irmãs de Jesus. E você que é mãe, pode também pedir essa graça, a graça de ser mãe de Jesus. E você pai, a graça de ser pai de Jesus. Porque ele disse: minha mãe, meus irmãos, o meu pai. Aliás, ele não falou meu pai. Por que será que Jesus não falou meu pai? Porque ele não teve pai humano. Humanamente falando, ele não teve. E aí São José desempenha um papel que é, e esse nós não podemos nem imaginar em ser igual, que é a representação do próprio Deus. Então, nós podemos nos tornar irmãos, irmãs, mães, pais de Jesus, se nós tivermos a coragem de colocarmos em prática essa palavra. Portanto, precisamos pedir hoje a graça de sermos revestidos
poderosamente revestido. Olha o gesto de você colocando o escapulário. Poderosamente revestido com a força do céu para nós. A graça de sermos envolvidos, tomados pela maravilha do amor de Deus que nos envolve. Como diz Oséias capítulo 11, esse amor de Deus que se aproxima de nós. E aliás, a linguagem de Oséias 11 é a mesma de Zacarias 2. Duas vezes nós ouvimos no versículo 14 e 15, ou 15 e 16, da primeira leitura desse capítulo 2 de Zacarias, Deus dizendo: eu estou no meio de vocês, eu estou no meio de vocês, eu habito no meio de vocês. Nós precisamos pedir hoje a graça de sermos revestidos no nosso peito, o nosso futuro, a nossa caminhada, a nossa história, revestida e marcada pela graça de Deus. Nós precisamos hoje a proteção de Deus para deixar rastros de Deus por onde a gente vai passando, sinalizando Deus. Hoje, por intercessão de Nossa Senhora, e especialmente Nossa Senhora do Carmo, nós precisamos pedir a grande graça que a igreja pede na oração da coleta, de subir o monte que é Jesus. O monte na Bíblia é o grande lugar de encontro com Deus. Não há na Bíblia nenhum personagem desses grandes conhecidos que não tiveram que fazer uma experiência de Deus na montanha. Abraão, Noé, Moisés, Elias, Davi, Jesus, Maria, todos os apóstolos, todos eles não estavam no monte quando receberam a força do Espírito Santo? Não foi no monte que Jesus subiu ao Pai? Não foi no monte que Jesus deu a sua vida por nós? A igreja hoje pede que a nossa devoção à Nossa Senhora nos impulsione para subirmos o monte que é Jesus. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora nessa Santa Missa. Mãe de Deus e da igreja, Nossa Senhora do Carmo, lhe apresentamos nessa tarde a história, a vida, o coração, as dificuldades, os problemas de cada um desses meus irmãos, de cada uma dessas minhas irmãs. E ao apresentar-lhes hoje, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, o coração e a vida de cada um de nós, de cada um desses seus filhos e dessas suas filhas, nós fazemos confiantes de que Tu és a Senhora que se fez serva, que se fez pequena. Mãe, hoje eu quero pedir a graça que a Senhora tome no colo esse meu irmão e essa minha irmã. Eu sei, Mãe, que alguns deles, pela idade, pela cultura, acabaram se transformando em gente grande demais, adulta demais, importantes demais. Mas na verdade, Mãe, esse meu irmão, essa minha irmã, não passa de um menino e de uma menina, profundamente necessitado do colo materno de Deus. Hoje eu peço, Mãe, pegue esse meu irmão no colo. Eu sei que pela idade, pela profissão, médico, engenheiro, professor, agricultor, vendedor, dona de casa, psicóloga, padre, freira, seminarista. Eu sei que pela profissão, pela função e pela missão que desempenham, acabaram se mostrando grandes demais. Mas lá no fundo, Mãe, o que falta para esse menino, para essa menina, é o colo materno de Deus. E é o que eu peço hoje. Senhora do Carmo,
Pegue no colo esse menino, essa menina. Não importa se já tem 40, 50, 70 anos de idade. Como a mãe que cuida do seu filho, como a mãe que cura as suas feridas, como a mãe que faz curativo nos machucados, como a mãe que dá banho, também como a mãe que dá um puxão de orelha. Hoje, mãe, pegue esse meu irmão no colo, essa minha irmã no colo. Faça com que hoje, mãe, a palavra de Deus se cumpra na vida de cada um, como cumpriu-se na sua própria vida, e por isso és a mãe do Filho amado de Deus. Faça com que essa palavra, a promessa hoje, do Deus que hoje se apresenta como aquele que quer pensar nossas feridas, curá-las e proporcionar-nos a abundância da felicidade. Que hoje, mãe, esse meu irmão, essa minha irmã no seu colo, sinta o carinho de Deus, curando, passando remédio nas feridas da sua alma, do seu corpo, do seu coração, curando as enfermidades. Pega no colo esse meu irmão, mãe. Pega no colo essa minha irmã, mãe. Principalmente essa pessoa que está com a máscara da força, mas lá por dentro é uma fraqueza danada, de sofrimento, de dor, de pecado, de vício. Mãe de Deus, nossa mãe, por sua poderosa intercessão nós suplicamos a cura, a libertação, a restauração no mais íntimo do coração, na força da tua graça, da sua intercessão, que ele possa sentir, que ela possa sentir agora essa força de Deus agindo, libertando, curando. Meu irmão, minha irmã, una-se agora a igreja no mundo inteiro, principalmente nos santuários marianos. Hoje nós queremos transformar esse rincão num grande santuário mariano. A canção nova é consagrada a Nossa Senhora, é obra de Maria, pertence à Mãe de Deus. Então hoje nós queremos evidenciar essa consagração nossa a Maria, para suplicar que a cura, a libertação, a restauração que o Senhor preparou, deseja, quer que se realize, chegue ao coração desse meu irmão. Por isso nós pedimos, mãe, que no seu colo de mãe, na santidade da sua maternidade, Maria, esse meu irmão, essa minha irmã percam o medo de entregar-se em Deus, percam o medo de entregar-se a Deus, percam o medo de entregar-se por Deus, permitindo que se realize em sua vida, por causa da misericórdia de Deus, por causa desse amor infinito de Deus, a graça da cura, da libertação. Você, meu irmão, que se encontra agora com seu coração angustiado, apertado, decepcionado. Muitas pessoas entre nós, por tantos motivos, estão inquietas, tristes, decepcionadas. Parece até que não estão recebendo as graças desse encontro. Eu digo a você agora, meu irmão, e você, minha irmã, poderá sentir
e depois testemunhar para a honra, glória desse Deus. O obstáculo está desaparecendo. Esse obstáculo que você sentia dentro de você está desaparecendo. Porque a mão suave de Nossa Senhora, delicada mão de Maria, está tirando, unindo-se à sua vontade, unindo-se à sua liberdade. Então você que está entristecido, amargurado, você que está preocupado demais, entrega agora. Põe na mão de Deus pelas mãos de Maria. Ponha no colo de Deus pelas mãos de Maria. Meu Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, pela mão poderosa de Nossa Senhora, Deus, eu quero lhe entregar essa minha preocupação, essa inquietação do meu coração, essa tristeza, essa angústia que me envolve. Eu me entrego agora, eu entrego agora. Eu mergulho agora a minha miséria na sua misericórdia. Você, meu irmão, minha irmã, que já está desanimado, há tanto tempo você encontra-se com esse problema, com essa doença, com essa enfermidade, nesse vício. Há quanto tempo você luta? Você muitas vezes já se sentiu desestimulado a lutar, porque chegou a pensar, não adianta mais rezar, não adianta mais ir em encontro, essa é a última vez. Que bom, meu irmão, que bom que você decidiu-se por essa como última vez, porque a força de Deus que está invadindo o seu coração agora, está abrindo os horizontes da sua alma, e você está percebendo como Deus está agindo em você, e como Deus poderá agir através de você. Hoje eu digo, não desanime. Com Maria eu digo, não desanime. Meu irmão, minha irmã, você que tem essa enfermidade física séria, esse problema que atingiu os seus ossos, a estrutura fundamental do seu corpo, os músculos e os nervos. Você que tem essa enfermidade que a descoberta deu tanta tristeza, esse vírus, essa doença, coloque-se no colo de Maria. Qual é mãe que, podendo, não vai levar o seu filho para a cura, ou mesmo não vai criar remédios para a cura do seu filho? Feito a sua mãe, que inventava remédios, que ia atrás de remédios, de chás, para curar a sua doença. Nossa Senhora é a mãe que vai direto ao coração de Deus, da onde traz o remédio da cura, da libertação, e coloca no seu ferimento, na sua dor, lá no íntimo, aonde encontra-se essa sua enfermidade. Por intercessão de Nossa Senhora hoje, deixa a graça de Deus tocar na raiz desta sua enfermidade física. Apresente ao Senhor a sua doença, apresente o seu corpo, toque no seu corpo, nessa área que está enferma, e coloque essa enfermidade nas mãos de Deus, pelo colo de Nossa Senhora. Não tenha medo de pedir a intercessão de Maria, não tenha medo, não é ofensa a Deus, a Bíblia não pode estar errada. A ofensa a Deus é quando nós vivemos no pecado, no desamor. Amar Maria é amar Jesus, não é idolatria. Idolatria é quando coloca alguém no lugar de Deus.
A igreja jamais colocou Maria no lugar de Deus. A igreja sempre olhou para Maria como aquela que nos aponta para Deus, que nos leva até Deus. Então não tenha medo agora de se colocar no colo de Nossa Senhora. Ela quer levar você para Jesus. Ela quer levar você para o Pai. Ela vai levar você para o Espírito Santo. Mãe de Deus e da igreja, tome no colo esses seus filhos, essas suas filhas, agora. Coloque, mãe, a sua mão protetora, sanadora, curadora, no coração e na vida desse meu irmão agora, dessa minha irmã, que precisa, que deseja, que espera nessa noite, nesse final de semana, um encontro com a sua infinita misericórdia. Solte sua voz, do seu jeito. Solta a voz. Você que está lá fora também, solte sua voz. Vá se entregando a Deus hoje pelas mãos de Nossa Senhora. Vá se entregando a Deus hoje pela intercessão poderosa de Maria Santíssima. Ula malari candariala, yala malariala, ela malari elariala. Ola malari kandariala, yashede kandariala, holiala malayala, ola malariala, malari kandariala, ola malariala, ola malari oya malari kandariala. Vai entregando a sua preocupação. Ela é a mãe, uma mãe que olha para nós, uma mãe que cuida de nós, uma mãe que intercede por nós, a mãe que está sempre pronta para levar até o seu filho os filhos e as filhas que a ela se entregam. Uma mãe que está sempre pronta a trazer o seu filho para aqueles filhos e filhas desesperados e angustiados. Confia na mãe de Deus, confie na mãe de Jesus. Se Deus escolheu Maria, quem somos nós para fecharmos a essa escolha? Foi Deus que escolheu Maria, foi Deus que a escolheu como mãe de seu filho, foi Jesus que nos la deu na cruz, como mãe de todos e de cada um de nós. Foi o Espírito Santo que esperou a presença dela para se derramar por completo no cenáculo. É a Trindade Santa que nos apresenta Maria, também nessa tarde, no início dessa noite, hoje como Nossa Senhora do Carmo, para que o amor de Deus revista cada um de nós, plenifique cada um de nós, santifique cada um de nós, envolva-nos a todos e a cada um, com a graça, a misericórdia, a alegria, com esse pensamento carinhoso, com a cura, com essa abundância de felicidade que Deus tem para nós nesse dia. Mãe de Deus e da igreja, por tua poderosa intercessão, cubra-nos com o seu manto de amor, de ternura e de misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar Maria. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração
inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como um filho e propriedade vossa.